Sem Discursos, Cultura na TV. O cinema clássico na ótica de Alfred Hitchcock. Aula 2. O olhar indiscreto. Com Ismael Xavier, professor de cinema da ECA, USP e ensaísta. Hoje nós vamos tratar da questão do suspense, digamos assim, e do tipo de tratamento que o Hitchcock dá a essa questão dentro de um gênero, que é a comédia. O filme Janela Indiscreta tem muito esta tonalidade e, obviamente, será um filme muito marcado pela ironia. Muito do que é motivo, não é? Muito do que é aspecto temático, muito do que é a experiência das personagens, não tem nada de engraçado, quer dizer, é uma situação muito séria, digamos assim, mas o tempo todo haverá, não é, a inscrição, não é, de todo o universo de experiência focalizado, não é, numa chave da comédia. Claro que nós vamos, de novo, estar lidando com problemas de transgressão, como é que se entende o mecanismo dessa transgressão, o problema da culpa, como é que se entende a questão da culpa, aí no caso específico do Janela Indiscreta, não é? E como é que são feitos determinados debates sobre a noção de justiça, né? A tragédia grega, quer dizer, ela é em grande parte pautada por esse tipo de debate, né? O que torna interessante a relação, não é, já bastante consolidada entre toda a ideia do conflito dramático, né, e do debate entre personagens, não é, que são portadores de determinados valores, etc., né, e a relação que isso pode ter com a ideia de tribunal. 99% dos filmes, né, hollywoodianos, clássicos, né, até os anos 50, né, tinha uma tendência a trabalhar com a ideia do tribunal como o grande ritual da sociedade onde a justiça se faz, onde se chega a um veredictum que é conforme, né, o que aconteceu, né, e que leva à punição de quem deve ser punido e à absolvição de quem deve ser inocentado. No caso, nós vamos ter um deslocamento dessa ideia de tribunal, porque na comédia do Janela Indiscreta, né, as personagens estão toda hora debatendo questões relacionadas com o que é justo, o que é injusto, o que é legal do ponto de vista estrito das normas vigentes, né, do que as pessoas têm ou não o direito de fazer. Enfim, nós não temos um tribunal, obviamente. Nós temos ali pessoas na sua vida privada, num apartamento, não é, conversando. Mas os ecos de situações onde a questão da justiça está em pauta estarão presentes, né, durante o filme inteiro. Identificados dois tipos de construção onde está presente a ideia de suspense, né, seja pela questão do tempo, da ação física, da questão da convergência entre duas ações, não é, a ideia da ameaça e a da salvação, e aquela pergunta que o espectador sempre se faz, não é, chegarão a tempo, dará tempo, ou seja, essa ideia de uma montagem paralela que faz convergir, né, duas linhas de ação. Há uma outra forma de se estabelecer esse mesmo tipo de interrogação, que é já quando se desloca, digamos, ou se concentra todo o movimento, não é, que leva à pergunta na própria consciência de uma personagem ou no próprio processo psicológico que envolve uma tomada de decisão. Nesse caso, se trata de um conflito interno, né, que é dramatizado. Digamos, a vida interior da personagem se transforma numa espécie de palco e a cena do drama é lá. E há um terceiro aspecto que eu queria lembrar, que diz respeito a uma passagem, não é, de uma situação cotidiana, que vamos chamar a grosso modo de normal, da vida que flui, né, dentro da sua rotina, não é, e um espaço familiar, não é, em que as pessoas se movem sem nenhum tipo de tensão e que, em determinado momento, não é, por algum motivo, em geral, um motivo que advém de algum sinal, de algum detalhe, não é, este espaço familiar, cotidiano, rotineiro, normal, não é, se torna carregado de algum tipo de tensão, de algum tipo de estranhamento. O que o Hitchcock faz aqui, que é o tema talvez central do nosso percurso, é
deslocar o problema do debate e não está tão preocupado assim com a questão da culpa ou não. Claro que está, claro que isso também estará presente, mas existe uma outra forma de colocar um debate a respeito de transgressão, a respeito de lei, a respeito da noção do que é certo e errado, né, que diz respeito ao próprio universo da representação, ao próprio filme. E eu gostaria de imediato, né, tornar claro o seguinte: o Janela Indiscreta, como os filmes do Hitchcock em geral, ele pode ser trabalhado em vários planos ao mesmo tempo, né? Existe um plano imediato, que é da história que nós seguimos, que tem um enredo, tem personagens que convivem, que interagem, há conflitos, há ações, há uma situação que se apresenta, que se complica, e depois tem um desenlace. Mas há também um outro plano, né, em que há uma outra história que corre, e há uma outra questão, né? Então, é esse desdobramento neste outro plano, onde o que está em debate é a própria representação, a própria ficção cinematográfica e seu caráter visual, né, a própria relação do espectador com o cinema, né, é neste plano que nós vamos encaminhar a leitura, a nossa interpretação, digamos, do filme do Janela Indiscreta. Então, eu vou começar de imediato com um comentário sobre a abertura. Até aqui, a música já anuncia o tipo de espetáculo que nós vamos acompanhar. A tonalidade mais ligeira, né, estabelece, né, no seu próprio desenvolvimento sonoro um convite a um entretenimento que não vai se pautar, né, pela ideia de um drama que vai caminhar na direção do trágico, e a tonalidade de comédia se instala, anunciada. Além de anunciar algo que terá esta pauta de leveza, há uma cortina que se levanta nessa janela, uma persiana. Ela tem, óbvio, a metáfora endereçada à cortina do espetáculo teatral. Inclusive porque é uma coisa completamente verossímil, se a gente for ficar no plano exclusivamente desse universo, aí, desse apartamento, dessa janela e dessa personagem. Quem é que está levantando essa cortina? Ninguém, né? É claramente um enunciado dirigido a esta ideia: olha, vamos começar o espetáculo, vamos levantar a cortina, né? E, em seguida, terminada a apresentação dos créditos, nós temos um movimento de câmera, inclusive, que vai ser muito característico, porque depois de estar aberto, subiu o pano, digamos, né? Aquela velha frase de teatro. Em seguida, a gente caminha para um limite, que é como se fosse o fosso, porque, na verdade, este espaço que vai ser criado e que vai ser mantido até o final, e do qual nós não vamos sair, ele tem determinadas características. Ele tem uma unidade de lugar, né, que marca o universo da representação clássica. Seja o universo da representação teatral, né, principalmente depois da consolidação do dito palco italiano, né, não é a arena clássica grega ou romana, não. Quer dizer, é uma coisa que vai, né, marcar uma estrutura espacial que é reproduzida aqui e que é também reproduzida na sala de cinema. Em primeira instância, a crítica cinematográfica lembra a situação do protagonista, do Jeff, e compara com a do espectador de cinema. Isso é uma coisa já bastante trabalhada pela crítica. Mas, na verdade, a gente poderia dizer que até há algo de anterior aí. Há algo que marca a relação entre o observador e aquilo que é observado em qualquer situação onde eu tenho uma representação, onde eu posso trabalhar com essa ideia de que tem um ponto de vista e tem uma cena que se passa num lugar e existe um contorno bem claro dessa cena, um espaço bem delimitado para essa cena, e existe essa ideia de que o observador está separado, né, deste espaço onde se dá a ação. A ideia de que eu vou observar as coisas a partir deste lado, que eu vou chamar o lado de cá, o filme vai fazer um inventário, né, desse lugar onde está a personagem, a câmera passeia, se detém numa coisa ou outra de rotina. Veja como a ideia marca muito bem esse aspecto de um dia qualquer. Nada de extraordinário.
Em seguida, esse movimento da câmera nos traz a posição do protagonista, que dorme. O que deixa bem claro o seguinte: há uma autonomia da câmera em relação à personagem. Ou seja, se nós estamos observando tudo isso, não é porque estamos seguindo o olhar dele, como vai acontecer depois em vários momentos. Quer dizer, eu estou ressaltando esse aspecto para mostrar claramente que neste filme, não é, existe, claro, um uso frequente, não é, daquilo que a gente chama o ponto de vista da personagem, mas isso não é uma regra geral e isso não acontece a todo momento, porque vai ser também preservado um lugar de observação que parte da câmera e que não passa pela mediação da personagem. Agora o inventário para identificá-lo. Está com a perna quebrada, trata-se de um fotógrafo, de um certo tipo de fotografia, a câmera arrebentada. O espectador vai fazendo ligações entre esses dados para montar já um arremedo de história. Já dá para ir, né? Já dá para ir imaginando coisas a partir desse inventário. Bom, escurecimento. Temos então pontuado aí o final dessa abertura, que fez questão de estabelecer. Este é um dia qualquer, é de manhã, existe uma rotina das pessoas, e aí está o nosso protagonista e alguns dados sobre ele. Esse telefonema, ele vale a pena acompanhar um pouco, porque esta conversa, simultaneamente ao movimento do olhar dele para agora ele nos conduzir no passeio pelo esse espaço interno, né, esse contorno da vizinhança com o qual a sua janela se depara, quer dizer, agora interessa marcar que nós estamos acompanhando o olhar do Jeff. E, enquanto isso, vai ser feito o inventário dos temas que interessam neste filme. Quer dizer, essa conversa acaba gerando, não é, muito do que depois será desenvolvido. Next Wednesday, I emerge from this plaster cocoon. Ora, o que ele vê, ora, o rosto dele indicando claramente qual é a direção em que o olhar dele, né, para o qual o olhar dele aponta, né? Quer dizer, isso é uma estrutura bem clássica e isso é fundamental no cinema do Hitchcock, porque ele é um dos cineastas que mais explorou, né, as possibilidades dramáticas e estruturais do ponto de vista dentro dessa estrutura de campo contra campo. O cara que ligou para ele lá da revista, vejam bem, ele toca num tema que vai ser reiterado ao longo do filme e que imediatamente se apresenta associado ao casal para o qual ele está olhando nesse momento. Todo o imaginário do Jeff está pautado por essa ideia de uma masculinidade, né, que se exerce, né, neste universo profissional do fotógrafo, onde há determinados ingredientes, né, o perigo, a aventura, a questão toda que o levou até a ser atropelado, né, a ideia da mobilidade. Quando ele fala no casamento, ele vai fazer determinadas associações com relação às mulheres chatas que ficam reclamando, e aí a gente vê o Thorwald com a mulher, enfim, vai ser um elemento chave aqui. A porta de entrada do apartamento dele, né, está sempre sendo um lugar, né, que se opõe a esse espaço onde está o investimento do olhar dele. Ao longo do filme vai ficar claramente estabelecido, né, o contraste entre esses dois espaços. O espaço onde está investido o olhar, o desejo dele, que é nessa vizinhança, e o espaço do próprio apartamento dele, onde tem uma porta por onde entram coisas que o chamam para a realidade, vamos dizer assim, o chamam para a sua própria condição, né? E não somente a isso, mas chamam também ao fato de que ele está vivendo uma experiência, né, relacionada com uma figura especial, que é a Lisa. Nesta abertura, a tônica é deixar claro o espaço, deixar claro, né, a oposição entre onde está o investimento do olhar e onde estão as demandas que vêm de todos os compromissos que ele tem na vida real, na vida cotidiana dele, né? Primeira noite, nós vamos ter a chegada da Lisa. Vai estar muito pautado, desde a primeira visita que ela faz aqui,
ela vai acender as luzes, vai percorrer o espaço, vai se exibir, né? E vai ter toda a consciência de que está se exibindo, né? E vai trabalhar todo o seu processo de sedução, né? E a tônica dessas situações de conflito todas será a de estabelecer a ideia do casamento como o desejo dela, a ideia do casamento como um projeto dela. E na tônica da ideia da aventura, do deslocamento, da sua situação profissional, o Jeff estará sempre trabalhando a ideia de resistir. O que vai se configurando como elemento motor neste conflito entre casar como um projeto dela, resistir como um projeto dele, é a estratégia dela. E como ela desenvolve essa estratégia para efetivamente, né, completar a sedução que está colocada desde o início. E uma das estratégias fundamentais utilizadas pela Lisa é a de compor com toda a consciência um outro teatro, que de início quer ser um teatro que se opõe, pelo espaço em que ele se dá e pelo seu próprio teor, ao espaço que, na verdade, está, naquele momento, atraindo o Jeff. O que se configura muito rapidamente no filme é a figura do Jeff como uma metáfora para o espectador. Como já está bem claro na caracterização espacial e em todo o comportamento dele, né, o Jeff vai ser visto, e já isto é motivo de muito comentário, como alguém que reúne, na sua situação, todos os aspectos que marcam o espectador de cinema. Ele está imóvel, está sentado, né? Ele está com todo o seu investimento de energia no olhar, ele passa a construir, não é, naquela vizinhança em frente à sua janela, né, uma série de pequenas cenas, pequenos teatros ou pequenos cinemas, se vocês quiserem. Há aspectos que são próprios a uma situação de cinema, porque, inclusive, as pessoas em frente vão estar bem configuradas num retângulo, que poderia ser uma tela, mas nem sempre, né? E essa metáfora do voyeur, né, da questão do espectador de cinema como aquele que está investindo todo o seu prazer, né, nesta situação de ver, de bisbilhotar, de ser capaz de surpreender a vida privada, né, e a intimidade dos outros, quer dizer, isto é algo que vai marcar todo o trajeto do Jeff, né? E toda a questão que vai se colocar neste plano da comédia, do casamento, é o fato de que este gênero tem como premissa a ideia de que a personagem chega à maturidade, sai da adolescência e se torna um adulto completo no momento em que casa. Isso é uma premissa hollywoodiana. E isto tem como porta-voz a enfermeira. Até o ponto em que a questão do voyeurismo, né, ultrapassa a figura do Jeff e passa a contaminar as outras personagens, né, inclusive a própria enfermeira, que no final do filme, dentro desse tom de comédia, vai inverter sua posição. Ela que vai ficar mais e mais interessada com os detalhes, os mais macabros possíveis da história, etc., etc., o que vai desautorizá-la em toda aquela crítica moralista que ela fez no início, né, em que a questão do voyeurismo dele era vista assim como algo condenável, né? No caso da Lisa, eu acho que a coisa é um pouquinho mais complexa, né? Quando a gente começa a se perguntar de que forma essa questão da cena em frente à janela, né, vai ser trabalhada por ela. Tem um processo pelo qual a ideia do olhar e da aproximação do olhar vai ser feita pela troca, né, do binóculo pela teleobjetiva do fotógrafo, né? Quer dizer, haverá uma forma de se aproximar ali. Ele vai pegar a teleobjetiva, vai criar uma imagem que é muito citada, que é ele olhando com a teleobjetiva. Isso permite uma aproximação a detalhes. Claro que esses detalhes vão acumular as suspeitas dele. Nós vamos direto para aquele que eu considero um ponto de virada da Lisa, para a posição de quem é cúmplice dessa mesma ideia. Let's start from the beginning again, Jeff. Outra figura de contraponto é a do velho amigo da época da guerra, com quem ele vai ter uma série de debates em torno das conjecturas que ele faz, não é? E que vai definir, não é, a ideia da legalidade. Quer dizer, a figura do policial, não é, vai tentar estabelecer,
né, que há, da parte dele, um processo de desmedida nessa sua investigação e vai tentar, como um técnico, digamos assim, desautorizar as hipóteses que ele vai fazendo ao longo do filme inteiro. Take a look at Thorwald. He's getting ready to pull out for good. Look at him. Esta terceira visita dela é o momento em que, já não mais como uma figura que resiste ao processo, ela, por tática dela mesma, quer dizer, ela vai, em parte também, porque partilha da curiosidade, mas muito mais porque percebe que é uma forma de estabelecer o contato com ele e, através deste contato, continuar no seu processo de sedução. Ela vai agora até instalar nessa terceira visita já como Will they hide in their husband's clothes? They do not. alguém And they que don't leave it behind either. discute. Ouvindo a informação do detetive de que a mulher saiu às 6 horas com o marido, ela fala, não foi ela quem saiu. A primeira pessoa a formular a hipótese-chave é a Lisa. E ela formula a hipótese de uma maneira muito irônica, não com base nos raciocínios deixados pelos indícios todos, não com base num processo dedutivo, mas simplesmente, né, porque ela diz, bom, eu conheço as mulheres. Né, é a intuição dela e um pressuposto que ela tem a respeito de como são as mulheres que define esta formulação dela, que é chave. Né? Discordo dele. That couldn't have been Mrs. Thorwald, or I don't know women. Ela quase que lida com ele como um menino, que ela pode, digamos, até certo ponto, um pouco manipular pela forma como ela conduz a conversa. Né? Então, ela faz a hipótese e, em seguida, sabe do efeito produzido no Jeff. Vai haver a ideia de que a suspeita se intensifica porque a única janela que não se abre para verificar por que esse grito se deu é a janela do Thorwald. Aqui já são as duas personagens que observam em total, né, solidariedade. Já não é mais o olhar dele em conflito com o olhar dela. Aqui já... E isto, inclusive, vai ser comicamente explorado na passagem para a sequência seguinte, porque aqui, quando corta, já vão estar os três. Né? É curioso, porque é muito cômico, que já na passagem para a cena seguinte, ela já mudou de roupa, já estamos em outra situação, são os três que já vão aparecer como solidários na observação e na curiosidade. Completa-se, então, a equipe de investigação da história do Thorwald. Só que, neste processo, e agora eles vão partir para a ação, né, vai ser definida a primeira transgressão face às regras clássicas, digamos, de representação que definiam a separação radical entre os espaços. Né? E não por acaso, quem vai produzir esta transgressão, né, é a Lisa. Lisa, what are you doing? Havia uma combinação de que elas iriam até o jardim, e ela vai junto com a enfermeira. Mas no momento em que elas estão lá, ela, Lisa, toma a iniciativa de não cumprir o roteiro, ela não cumpre tudo aquilo que nessa história é dirigido pelo Jeff, não é? E passa a definir, claro, que ela está transgredindo essa separação dos espaços e, ao mesmo tempo, está transgredindo o próprio processo pelo qual, até agora, foi o Jeff, um tanto a figura do diretor deste show, o diretor dessa situação toda, naquilo que se refere ao espaço em frente. E vai se pôr, né, nesse espaço, no campo onde está investido o voyeurismo dele, que é este campo do espaço da vizinhança, onde está a figura do crime. Este é o momento chave da sedução, e este é o momento chave da estratégia dela. Ela é parte do teatro que ele está observando. Come on, get out of there. E isso fica muito estampado na própria forma como o Jeff, embora conscientemente aflito, embora conscientemente preocupado com a liberação da Lisa em relação às ameaças possíveis que ela está sofrendo, né? Nessa transgressão que ela está cometendo, né? Ao mesmo tempo, terá uma forma de olhar para a situação muito ambígua, vamos dizer assim, e veja como ele narra para a polícia. Precinct 6, Sergeant Allgood. Hello. Look, a man is assaulting a woman at 125 West 9th Street, second floor, at the rear. Ela invadiu o espaço do Thorwald, que, em princípio, né, não define nenhuma legitimidade, né, quer dizer, até segunda ordem não há nenhum direito em invadir o espaço dele.
Quando ele narra para a polícia, ele como narrador, o que ele diz? Um homem está atacando uma mulher aqui no tal endereço. Não é? Em seguida, quando ele diz um homem está atacando uma mulher nesse endereço, não é? Nós vamos acompanhar o desdobramento da cena. Chelsea 25598. Que é, ao mesmo tempo de aflição, etc., mas ao mesmo tempo de fascínio pela cena, né? Que está se desenrolando. Finalmente, agora, ela está totalmente mergulhada, né? Exatamente no espaço, né? Em que vai ser possível, né? Ela entrar no espaço do desejo dele. Né? E ela virou imagem. E tem um outro momento chave dessa sequência, que aí sim é um outro ponto em que alguém também não corresponde ao roteiro dele. Smart girl, she'll get herself arrested. It'll get her out of there, won't it? Que é o momento em que a separação dos espaços, né, da cena, da representação e a do espectador voltam, né, essa separação volta a ser transgredida, digamos assim, por uma outra figura, que é o Thorwald. Ele olha, percebe que ela está fazendo sinal para alguém, enfim, devolve o olhar. Esse é um momento chave. Turn out the light, he's seen him. Que é, de certo modo, uma referência curiosa à própria tradição do cinema clássico, que é a de que, para manter as regras da representação, é necessário que os atores não olhem para a câmera. É necessário que o filme não devolva o olhar para o espectador. É necessário que se estabeleça a obediência restrita a essa separação entre esses dois espaços, o espaço da representação e o espaço onde está localizado o espectador. Quer dizer, esta devolução do olhar é talvez a imagem de um sentimento de estranheza mais radical que o filme provoca. Não é? Porque ela agora, não só do ponto de vista da história, vai deflagrar, né, uma reciprocidade, não é? Porque agora é o Thorwald que também, né, poderá colocar o Jeff sob o seu ponto de vista, não é apenas aquilo que ocorreu, não é, o tempo todo em que o Jeff colocava o Thorwald sob o seu ponto de vista, não é, e tinha o prazer, né, de investir o seu olhar, né, na cena familiar do Thorwald e até desenvolver a hipótese do crime, não é? Como também, né, agora, do ponto de vista exclusivamente da interação entre as personagens, né, nós vamos ter uma inversão. Agora, esta inversão no plano, não é, daquilo que dentro do filme é uma reflexão sobre o próprio cinema, ou sobre a representação em geral, não é, ela define este momento de transgressão que é a ruptura com a separação dos espaços, agora vinda de um outro agente, né, e um agente que vai definir um tipo de desdobramento de ação, né, que, enfim, conhecemos, que é o fato de que o telefone passa a ter um outro sentido. Ele não só vai usar o ponto do olhar como fundamental para inverter, como ele também vai inverter o uso da escuta telefônica, porque ele vai usar o estratagema do telefone para localizar, né, confirmar, né, a posição do Jeff, né, e vai invadir o espaço do Jeff e vai romper definitivamente com todo aquele conforto, né, que dava ao Jeff a condição de um espectador, né, que poderia ser identificado com o espectador de cinema ou com o espectador de teatro. Né. What do you want from me? Se a gente pode trabalhar com o processo pelo qual, né, existe a identificação do Jeff com Thorwald, podemos também trabalhar esse espelhamento num outro plano, que é a identificação nossa com Jeff. De certo modo, né, podemos, neste escalonamento, né, trabalhar com a ideia de que, se a metáfora é Jeff é um espectador de cinema e Jeff deseja o crime, né, projetando sobre nós, como espectadores de cinema, também desejamos o crime. E como é que isso se conciliaria com outros aspectos da visão de mundo do Hitchcock, e não só dele, mas da visão de mundo, digamos assim, da própria indústria cinematográfica, quer dizer, daquilo que é um pressuposto geral da indústria cinematográfica? Haveria no filme uma outra, né, forma de discutir a questão do espectador de cinema, que estaria, não é, articulada a esta, não é, e
Esta resposta nos é dada pelo final, aquilo que eu chamo de epílogo. Porque o filme não apenas faz questão de contar a história, de fazê-lo de um certo modo, né, caracterizar esses processos de identificação e todos esses desejos que estão em pauta no processo no seu todo, como também ele coloca a figura do criminoso num certo lugar. Né? O Thorwald, que é uma figura, né, em princípio, né, que recolhe para si, né, toda a responsabilidade, né, inclusive moral, né, do cometimento direto da ação, etc., como é que é, né, contextualizado quando a gente observa essa comunidade que o filme constrói desde o início? Vocês lembram que a abertura do filme é um passeio por esta vizinhança, por esse pátio, onde tem uma série de janelas, onde vão se definir uma série de personagens, uma série de pequenos filminhos e pequenas histórias e pequenos destinos. No interior desses problemas existe um que é mais agudo, que, digamos assim, condensa, não é, todas essas mazelas da vida privada de todos nós, que é o do casal Thorwald e sua mulher. Né? E é nesta condição extrema em que ocorre algo, que ocorre essa passagem, esse atravessar o limite, que é o da transgressão, que é o do crime. Embora o Hitchcock não se reduza na sua construção do suspense à questão física do dar a tempo, chegarão a tempo, também no final dele, muitas vezes, se dá esse processo. Né? Aqui tem um momento em que o Thorwald invade o apartamento, vai, né, atacar o Jeff, e aí, realmente, aí vira Griffith. Aí é Griffith. E quando isso se resolve, há uma ironia, porque, na verdade, a queda dele da janela tem uma estrutura um tanto quanto onírica, de quase como um pesadelo, não é? E o que a gente observa no final é esta queda, o socorro, a confirmação do crime, a descoberta do cadáver, porque vocês sabem que, do ponto de vista estrito, jurídico, legal, é a descoberta do cadáver que é a confirmação do crime. Enquanto não se tem um cadáver, não se tem um crime, né? E, feito tudo isso, acabou a história, digamos assim. E ele faz questão de começar pela roupa, porque o sapato, essa coisa de jeans, parece, né, dariam a impressão de uma adesão dela ao mundo dele, porque, na verdade, um elemento que marcou fundamentalmente a identidade dela era a moça chique, né, do Upper East Side, de Nova York, de Manhattan, né, e que circulava no mundo da moda, etc., e que, de repente, está aí com este sapatinho, com essa calça, né, tudo isso sugerindo, digamos assim, alguma alteração, né, referente àquela Lisa que a gente acompanhou. Mas, de qualquer maneira, ele continua na ironia, ele faz com que ela vá ler um livro de aventuras, né, que se refere ao mundo dele, que chama Além do Himalaia, mas, na hora que ela observa que ele está dormindo, né, o que significou o crime do Thorwald? O que significou, né, todo o trauma pelo qual passou, né, essa comunidade quando acometida por essa violência? Né? Significou quase que um ritual de passagem. De repente, tudo se resolve. Essa comunidade atinge um novo patamar, né, no seu desenvolvimento, né, e um patamar, né, que é de superação. Ou seja, o Thorwald, na verdade, funciona dentro desse ritual como uma figura do sacrifício. Tudo o que ocorreu, não é, coloca o Thorwald, mais uma vez, como uma figura que concentra em si todo o mal, digamos assim, não é, e, enquanto responsável pelo trauma, é a figura do sacrifício. Ele é o bode expiatório, é ele quem, né, se oferece, né, para, cumprindo o crime por procuração, né, levar até a sua compleição final esse ritual que se estabeleceu ao longo do filme. O que é a experiência pela qual nós vamos ao cinema para ver o crime cometido por procuração? É uma experiência que, não é, constitui um ritual de passagem, digamos assim, um ritual de, se vocês quiserem, de reequilíbrio, não é? Como se o que está em pauta é a função da representação, a função da imagem, não é? No sentido de
canalizar, não é, determinado tipo de pulsão, determinado tipo de disposição, não é, e fazer com que no final do processo, não é, haja a possibilidade de voltar ao equilíbrio. Não é. Então, aqui, digamos, se a gente for tentar trabalhar essa ideia da função do cinema, nós vamos ter uma teoria que é oposta, né, à teoria mimética, que é aquela de que as pessoas, ao observarem a representação de qualquer gesto transgressivo, né, tenderiam a imitá-lo. Que essa é a dos moralistas, né? Quer dizer, a ideia de que a função do cinema, da televisão, de qualquer tipo, não é, de imaginário é no sentido de oferecer exemplos a serem imitados. E está muito claro aqui, né, na forma como Hitchcock monta toda a equação do filme A Janela Indiscreta, de como a teoria que ele propõe, né, é totalmente, né, distinta, porque o que está em pauta aqui é a ausência total da postura ingênua que estabelece como princípio de que o espectador está ali, diante das imagens, como um ser, não é, que só vai trabalhar no nível da sua consciência moral. O que nós vamos ter aqui nesse caso já é uma formulação teórica do problema muito mais sofisticada do que aquela que a gente poderia encontrar na época do cinema mudo e do que aquela que a gente encontra em geral nos melodramas, né, que tendem a trabalhar com aquela visão griftiana, né, de qual é o efeito da ficção, né, do ponto de vista ético ou de comportamento mesmo sobre as pessoas.